Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, aquele que tudo opera e executa e nos sustenta, que é fiel para cumprir, porque ele é filho do homem, a natureza divina, porque não é um homem para que minta e nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas. Ele tudo opera e executa, agindo ele ninguém há de se impedir. Ele é aquele que nos sustenta, nos fortalece, nos capacita, dia após dia, do qual perseveramos, segundo ele tudo opera e executa, agindo ele ninguém impedirá. Ele é fiel, ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Aquele que dirá àqueles que perseverarem, depositando a confiança no Senhor: vinde benditos do meu Pai. Mas a palavra diz que tudo tem um tempo e um propósito apropriado debaixo do sol, até os ímpios para o dia do juízo, aqueles que estão segundo a desobediência, da qual, se não se arrependerem de seus maus caminhos, está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes desta profecia, riscarei o direito da cidade santa, da árvore da vida. Muitas são as ciladas inevitáveis, aonde devemos clamar a Ele. Ele é aquele que nos anuncia coisas grandes e ocultas que outrora não sabíamos, e por isso andávamos como errantes segundo o padrão deste mundo. Não se amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas sede renovados e transformados segundo a sua força e o seu poder, sim, segundo o Espírito Santo, que tudo opera e executa, e nele nós somos abençoados nas regiões celestiais, porque Cristo levou sobre si todas as nossas maldições. Nele nós somos benditos, bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados, e assim persevera-se como uma nova criatura, como uma criança que nasce novamente, aonde ele já dizia a Nicodemos, um doutor da lei, que era necessário nascer do Espírito Santo. E ele dizia: como pode eu, já sendo velho, entrar novamente no ventre da minha mãe? Mas sendo carnal não se compreendia aquilo que era espiritual, do qual ele estava diante daquele que é espiritual do alto. Era necessário se converter. A alma vivente que ali estava, pecaminosa, segundo o filho de Adão, era necessário alcançar como o Espírito vivificante, para que se compreendesse aquele que estava diante dele, do qual podia o justificar e o salvar, reencontrar vida com abundância, da qual ele encontrou, porque a palavra diz que mesmo trabalhando para Jesus ainda em oculto, diante da sinagoga daqueles que diziam um povo purista, mas a sinagoga de Satanás, ele já trabalhava para Jesus, porque ele compreendeu que não se havia de se compreender aquilo que é do alto se fosse carnal. Aquele que é carnal, mas aquele que é espiritual segue o Espírito Santo puro, o Espírito reto e inabalável, a compreensão, a revelação daquele que se revela, o Deus Altíssimo, Cristo ungido, gerado no seio do Pai, a sabedoria pura, sem hipocrisia, da qual nós perseveramos dia após dia, segundo ele tudo opera e executa. Aquele que tem zelo para conosco, quando amamos essa sabedoria, somos abraçados por esta sabedoria e perseveramos dia após dia. E ele está sempre a nos surpreender, ele está sempre nos demonstrando o seu amor, ele está sempre guerreando ao nosso favor, porque ele não tosqueneja. Onde a palavra diz que a sua vara e o seu cajado nos consolam, e ele prepara uma mesa
diante dos inimigos e dos nossos adversários. E assim, em mais um dia, Ele é aquele que tem operado grandes feitos, porque Ele não tosqueneja. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é aquele que diante nos aparta de toda injustiça. Estamos anunciando a verdade para os pecadores, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos, mas jamais retrocedendo ao jugo do opressor, assim como eles têm que alcançarem a libertação. E nem tampouco assentamos junto à roda dos escarnecedores e zombadores, porque a porta da qual eles acumulavam iniquidade sobre iniquidade foi fechada quando a porta da graça, uma porta excelente, nos abriu, e se tornam muitos e numerosos inimigos com as suas flechas mortais, da quais usamos o escudo da fé, que apagamos todas. Não permitimos que nenhum dardo inflamável do maligno venha nos atingir. Usamos sempre da armadura do cristão, capacete da salvação, cingindo os lombos com a verdade, a cintura, cingir a espada, a cintura, ó herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Calçais os pés na preparação do evangelho da paz, os joelhos são firmes e não vacilantes, andam nos caminhos retos, a luz da qual nós temos uma luz que nos direciona nos caminhos e não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. Analisamos antes de pisar e sempre estamos segundo a retidão, da qual somente é possível através daquele que tudo opera e executa, porque os feitos são do Espírito Santo. A Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre, porque Ele é o fato de nós sermos consumidos segundo a sua misericórdia e benignidade, que se renova a cada manhã, e Ele a utiliza como a quer, aonde galardoa segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Aqueles que são abençoados nas regiões celestiais são aqueles que perseveram em Cristo, com Cristo, porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.